Vem cá, aqui entre nós, você acha que já nasceu tímido? É fato que a timidez é uma característica da sua personalidade, assim como a criatividade, a coragem, a disciplina, a ambição e tantos outros atributos que poderiam ser usados para descrever você e qualquer outra pessoa. A questão aqui é se você deixa ela te dominar por acreditar que é impossível desvencilhar dela ou se você já tem consciência de que pode sim controlar esse sentimento e viver bem com a timidez. Eu sou o Duda Nagli, criador do método Viva Bem com a Timidez, o guia prático para ativar o lado sem vergonha. Então vem comigo porque hoje a gente vai começar a resolver isso. E aqui entre nós, não precisa ter vergonha, não se acanhe, deixe seu like aí, faça o seu comentário para a gente trocar experiências e não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que você acha que também precisa viver melhor com a timidez. Se você acredita que a timidez é um fator preponderante na sua personalidade e que é impossível você se desconectar dela, tudo bem. Mas eu queria que você soubesse aqui que estudos comprovam que apenas 30% da timidez como característica se deve à genética. Isso quer dizer que nasce com você. Agora o resto, meu amigo, é construído de outras formas e é isso que a gente vai falar durante esse vídeo. O que você deve estar pensando é a mesma coisa que eu, mas como é que conseguiram medir isso? Chega a ser um número assim tão certinho, 30%, porque a timidez é uma coisa subjetiva, assim como nossos sentimentos de uma forma geral. E colocar em porcentagem parece até meio estranho. Mas a professora de Genética do Desenvolvimento e Comportamento do King's College de Londres, a Thalia Alley, acompanhou durante uma década gêmeos idênticos que compartilham os mesmos genes e não idênticos, ou seja, que não são cópias genéticas exatas para tentar encontrar variantes que afetam a personalidade e a saúde mental. O que ela encontrou foi uma porcentagem de variações genéticas que são capazes de causar um impacto perceptível na construção do temperamento e da personalidade de uma pessoa. Mas mesmo assim, com a genética jogando a favor ou não da timidez, não podemos colocar toda a culpa nela. Aliás, esses outros 70% são culpa de quem? Esse restante vem das experiências vividas por você. Vem da comunidade que você vive, da cultura que você nasceu, do ambiente que cresceu e está inserido. Se você já está acompanhando os meus vídeos sobre a timidez, já deve ter assistido Timidez versus Introversão, que é um vídeo anterior, e descobriu também que são duas características diferentes, mas que muitas vezes estão intrinsecamente relacionadas. Pessoas tímidas podem ser os introvertidos que deixaram de explorar suas aventuras e possibilidades, mas também podem ser os extrovertidos que tiveram a sua sociabilidade prejudicada por causa da ansiedade. Corroborando com essa ideia de que a extroversão está literalmente no nosso DNA, a autora Susan Cain escreveu no seu livro O Poder dos Quietos que, de acordo com alguns psicólogos, os traços da extroversão eram menos comuns na África e na Ásia do que na Europa e na América. Então, quer dizer, os africanos e os asiáticos eram mais introvertidos, enquanto os europeus e os americanos mais extrovertidos. Você imagina o porquê? Segundo pesquisadores, a população da Europa e das Américas descendem de migrantes do mundo. E aí faz sentido que os viajantes sejam mais extrovertidos do que aqueles que ficaram em casa, caso dos povos africanos e asiáticos. Interessante, né? Você já tinha pensado nisso? Como um traço da personalidade que teve de ser trabalhado e desenvolvido por muitos anos atrás influencia o que você está sentindo agora. Saindo um pouco das diferenças genéticas, mas ainda fazendo um paralelo entre as diferentes culturas, pessoas extrovertidas que vivem em uma sociedade que valoriza mais a introversão, como a japonesa, por exemplo, têm a sua felicidade menos acentuada comparada a uma pessoa igualmente extrovertida que mora em algum lugar que valoriza mais esse traço da personalidade, como nós brasileiros. Em culturas que o introspectivo é mais valorizado, o extrovertido pode se sentir um peixinho fora d'água. E você sabe muito bem como é que é isso, né? Falamos aqui que a cultura em que você vive influencia se você vai ser uma pessoa tímida ou não. A comunidade vai funcionar de forma parecida. Se ela valoriza o introvertido, os seus hábitos mais reclusos vão favorecer que você seja uma pessoa mais introvertida e não sinta que precisa buscar a solução para a sua timidez. Mas se a comunidade valoriza a extroversão, aí o introvertido vai se sentir na obrigação de socializar e trabalhar a sua timidez. A própria Thalia Alley observou nos seus estudos que uma criança tímida é mais propensa a se isolar para brincar e isso faz com que ela sempre se sinta melhor assim. Nesses casos, segundo ela, a genética e o ambiente trabalhando em conjunto para construir o temperamento tímido e recluso de uma pessoa. Bom, até agora você viu que a genética tem uma parcela de culpa na sua timidez, assim como a cultura e a comunidade em que você vive. Mas você já pensou que as suas experiências da infância podem ter feito uma diferença enorme em quem você é hoje? Segundo Freud, existe uma parte de nós chamada de superego. Esse é um termo que representa um conjunto de forças morais e inibidoras
construídas durante a sua infância na fase da educação e da socialização. O tal do superego exerce uma autoridade moral sobre nós. Em palavras mais simples, ele é tipo um filtro com as ideias sobre o certo e o errado, e ele vai fazer você se questionar todas as vezes que você quiser se posicionar. Por causa dele, temos nossas crenças e ideais de comportamento, de beleza, de comunicação, que aliás dificilmente são alcançados, e o sentimento de vergonha aparece ao se expor e você sente que está em desacordo com o padrão ou com o que é esperado de você. Existem pessoas que têm esse superego mais brando, que são aquelas pessoas easygoing, aquelas que conseguem se perdoar quando erram ou que não se cobram tanto e se forem zoadas ou não ligam ou inclusive riem junto. E tem aquelas que têm um superego tão feroz que são excessivamente tímidas, se sentem fracassadas e são incapazes de rir delas mesmas. É tipo aquele amigo que você faz uma brincadeira e ele se sente extremamente ofendido. Sabe por que ele fica assim? Porque é como se você estivesse confirmando aquilo que ele já sabe, que é uma pessoa péssima, cheia de defeitos e que nunca vai conseguir superar os obstáculos. E a gente sabe perfeitamente que não é assim, né? O superego censura, adverte, pune com sentimento de culpa. E é por isso que as pessoas com esse quadro têm uma verdadeira aversão ao convívio social. Se é esse o seu caso, se você sente que passou do ponto, eu recomendo que você procure a ajuda de um especialista. Meu ponto aqui é, você está entendendo que a timidez é formada por vários fatores, né? Claro, a causa da timidez pode ser uma questão mais da comunidade em que você vive do que da genética, ou pode ser mais da educação extremamente rigorosa e não tanto por causa da cultura, mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas a verdade é que a combinação de todos esses fatores fizeram você ser do jeito que você é e ter o grau de timidez que você tem hoje. Sabendo disso, vai ficar muito mais fácil de você refletir e entender como trabalhar melhor com essa sua característica. Bom, no começo do vídeo eu falei sobre 2 perfis de pessoas que podem estar aqui me assistindo. O primeiro são aquelas que acreditam que a timidez nasceu junto com elas e que não tem nada que possa ser feito, mas eu espero já ter começado a mudar esse pensamento. E também aquelas que desenvolveram uma consciência que pode controlar esse traço da personalidade e viver bem com a timidez. Agora chegou a hora de falar com você que acredita que a timidez pode ser controlada. E sim, com certeza pode. Se você tiver força de vontade, se você fizer todo dia um pouquinho, com o tempo você vai assumir o domínio e não o contrário. É como ir à academia, eu gosto sempre de falar isso. No começo exige um foco, dedicação, porque é difícil, porque é chato, porque dói, mas aí com o tempo vai virando uma coisa natural sua, ou seja, vai criando um hábito. E eu tenho uma dica para você que quer começar a lutar contra a timidez agora, e eu diria até que é uma técnica fácil, mas que vai exigir muito esforço. Você já ouviu a expressão fake it till you make it? Que se você fosse traduzir para o português seria algo como finja até você conseguir, ou finja até você conseguir fazer. Isso sugere que você simule uma confiança que ainda não tem. Você ouviu bem? Ainda não tem. Porque com o tempo você vai conquistando e quando você se der conta, você já caminhou em direção a uma vida mais segura e com menos timidez. Parece mentira, né? Mas eu vou te contar uma coisa. Fingir que você é uma pessoa mais confiante funciona. Para quem é tímido, é como se você estivesse vestindo uma máscara de um personagem e indo à luta. E com o tempo, a atitude mais confiante e positiva vai começando a se tornar mais familiar para você. É como se você mexesse na química do seu cérebro. Então, olha que legal. Por um lado, você pode trabalhar a sua confiança de dentro para fora com os exercícios que eu vou te passando aqui nos vídeos e te ensino ao longo do método completo. E, ao mesmo tempo, praticando fake it till you make it, para você ir trabalhando também a estrutura de fora para dentro. E aí depois você vai encontrar e encaixar toda a engrenagem e ela vai funcionar de uma forma muito mais orgânica e natural para você. Eu uso muito essa estratégia na composição de personagem, por exemplo. Eu preciso acreditar que eu sou aquele personagem e que eu domino habilidades extraordinárias e específicas que ele tem. Então, primeiro, no começo do processo, eu fico me sentindo desconfortável. Por exemplo, o meu personagem mais recente é um comandante militar de 800 a.C. e eu comando ali um exército lutando com espadas e escudos. No início da minha preparação, todos os meus movimentos eram esquisitos, artificiais e não pareciam orgânicos. Mas depois que eu fui fazendo todo esse laboratório com vários preparadores de luta com espadas e facões, com os dublês, o ensaio das coreografias, paralelamente ao trabalho artístico que eu fui fazendo de composição do personagem, ou seja, como é o personagem, como ele lida com aquele código moral, com os valores e como é a estrutura dele de lidar
com o tom de voz, com as outras pessoas, com a postura de confiança e tal, e ao mesmo tempo eu ganhando confiança ao manipular e operar aquela ferramenta, no caso a espada, depois eu encontro as duas coisas, na hora de gravar a cena eu consigo fazer de uma forma muito mais crível e consigo contar a história de uma forma muito mais completa. Mas esse é um assunto que rende muito pano para manga e tem vários exercícios interessantes, então é melhor a gente deixar para ir desenvolvendo ao longo dos próximos vídeos. Além disso, trabalhar ativamente todos os dias para você perder os medos, do mais simples, como falar com desconhecidos, até os mais desafiadores, como dar uma palestra para um grande público, é sempre válido e você vai aprimorar a sua comunicação e confiança. Tá, a teoria está interessante, mas se eu te der algum desafio, você faz? O primeiro desafio é você esquecer que existe perfeição, até porque não existe mesmo. E quando você parar de se cobrar tanto, você vai perceber que as coisas vão fluir muito mais facilmente. O segundo desafio é você se permitir ser você e expressar suas opiniões e ideias sem achar que está sempre todo mundo te julgando. Se for julgado por outra pessoa, sinceramente, o que isso vai mudar na sua vida? Você também não tem as suas próprias opiniões sobre as outras pessoas? É normal, e é também normal você não agradar todo mundo 100% das vezes. E cá pra nós, hoje em dia, a atenção das pessoas está tão vaga que depois de 1 minuto, quem te julgou já está pensando em outra coisa, então não vale nem a pena você perder tempo com essa preocupação. O terceiro desafio é você não se criticar o tempo todo. Por exemplo, numa conversa você fica apontando o dedo para você. Ai, Duda, esse comentário foi chato. Ai, Duda, você poderia ter falado alguma coisa mais inteligente, ou então ter ficado quieto. Ai, Duda, isso, ai, Duda, aquilo. Se for assim, treine também para você se auto-elogiar quando você mandar bem. Aê, comentário muito interessante, parabéns. Igual aquele time de vôlei que tá perdendo de 10-2, aí de repente faz o ponto 10-3 e todo mundo aí se cumprimenta, faz todo aquele ritual de comemoração, enfim. E por último, esteja sempre aberto a novas oportunidades, a novas conversas, a conhecer novas pessoas. É a união do networking com o lifelong learning, que é essa coisa de ficar aprendendo coisas novas o tempo todo. E aí o mundo vai se abrir para você, você vai ficar muito mais presente, muito mais disponível. Quanto mais você se colocar em situações sociais, mais você vai se sentir confortável e confiante nelas. E quando você conseguir fazer isso, vai perceber que a timidez está perdendo cada vez mais espaço dentro de você e você vai precisar fingir cada vez menos e vai estar se tornando naturalmente uma pessoa mais confiante. Os primeiros passos você já deu, que foram vir até aqui procurar mais informações sobre o assunto e como você pode conviver melhor com a timidez. Agora, eu quero convidar você para continuar essa caminhada junto comigo. Então, clica aqui no link na descrição para você baixar gratuitamente o Guia Prático para Diminuir a Timidez a partir de hoje, porque nele você vai ter acesso a técnicas para trabalhar o seu lado tímido e vai conseguir ativar o seu lado mais sem vergonha. Afinal, você merece viver bem com a timidez e eu te espero no próximo vídeo.